Mateus capítulo 5, os versos 33 até o verso 37, diz assim a palavra do Senhor: Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Queridos, temos visto ao longo das semanas o estudo sobre o Sermão do Monte. Vimos que Jesus, ele sobe ao monte, ele se assenta e os seus discípulos se aproximam dele. E a partir de então, Cristo dirige esse sermão aos seus discípulos. E aí nós já temos visto que a primeira parte do Sermão do Monte diz respeito ao caráter do cristão. Então nós temos as bem-aventuranças, que são relacionadas ao caráter do cristão. O ser vem antes do fazer. E aí Cristo enfatiza a questão de que o primeiro passo para ser cristão é reconhecer a nossa miséria espiritual diante de Deus, é chorar pelos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, sermos dominados por Deus. O nosso direito não é nosso, nós não merecemos nada. Ter fome e sede de justiça, ter coração para com a miséria das pessoas ao nosso redor. Então nós temos o nosso coração purificado e passamos a ser fazedores de paz, levar a paz de Cristo a outros. E por causa disso, por exercer a justiça de Deus e buscar a justiça de Deus, seremos perseguidos. Então esse homem que foi transformado, regenerado pelo poder do Espírito Santo, agora ele deve ser sal e luz. Ele deve salgar a terra, ele deve dar sabor à terra, ele deve preservar a terra e ele deve iluminar o mundo que está em trevas. Então Cristo chama o cristão que foi transformado, regenerado, a no mundo fazer a diferença. E a partir daí então ele explica que, diferentemente do que os judeus estavam afirmando, que Cristo era um falso profeta, que ele vinha pregando uma doutrina diferente da lei de Moisés, ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Nem um tio, nem um mínimo da lei vai ser revogado. Eu vim para cumprir toda a lei. E digo mais: se vocês não excederem em muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O que Cristo está dizendo então, e o que ele passa a ensinar, é que o seu ensino era totalmente oposto, totalmente contrário ao ensino que era oferecido pelos escribas e fariseus. Diferentemente do que muitos pensavam naquela época, de que os fariseus e os escribas eram grandes guardadores da lei, que eles eram grandes homens de Deus, piedosos, que conheciam profundamente a lei e que buscavam praticar à risca a lei de Deus. Cristo vem dizer que o menor no reino dos céus, aquele que vai entrar no reino dos céus, tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Ou seja, a justiça deles não serve para entrar no reino dos céus, tampouco o seu ensino. E Cristo então, a partir daí, ele passa a exemplificar em como cumprir a lei. Ele utiliza 6 exemplos. Ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, e agora nós estamos no 4º exemplo, sobre juramentos. E Cristo então, quando ele passa a exemplificar essa lei, ele não está indo contra a lei de Moisés, ele não está reinterpretando a lei, como alguns dizem. Não, Jesus Cristo aqui ele está dando uma nova interpretação à lei. Não, ele só está corrigindo a falsa interpretação dos fariseus, o falso ensino dos escribas e fariseus daquela época, e está mostrando o que de fato ensina a lei de Deus, o que de fato o Senhor deseja de nós, mostrando que essa lei não é meramente para ser cumprida exteriormente. O cumprimento não é externo, mas é um cumprimento do
coração. Semana passada o pastor Jailton explicando sobre a questão do divórcio, falando quando Cristo é provado pelos judeus sobre se deveria dar o divórcio ou não, para saber se Cristo seguia a linha de Hilel, que era avô de Gamaliel, ou se ele seguia a linha de Shammai, sendo que Hilel era mais amoroso, ele era mais liberal, então ele dizia que podia se divorciar por qualquer motivo, e Shammai era mais severo, ele dizia que não devia divorciar. E aí Cristo, como foi muito bem exposto, ele não está com uma linha ou outra, ele mostra que é muito mais profundo, ele está preocupado de fato com a instituição do casamento. E aqui Cristo novamente aponta para o propósito da lei de Deus, que é uma lei do coração. É disso que trata o livro de Deuteronômio, quando Moisés está às portas da terra prometida, e ele se dirige ao povo, em seus discursos, e ali ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ouve, ó Israel, cumpre os mandamentos. Veja lá quantas vezes é dito para que eles ouçam a palavra de Deus, e que eles cumpram a palavra de Deus de todo o coração. Não é simplesmente obedecer porque tem que ser feito, mas porque eu amo. A motivação do coração é tão importante quanto o que eu faço, mas por que eu faço, para que eu faço. E Cristo então começa a explicar isso para nós. No primeiro exemplo então, ele exemplifica sobre o 6º mandamento, acerca do homicídio: não matarás. Depois, no adultério e no divórcio, Cristo trata sobre o 7º mandamento: não adulterarás. Agora, quanto aos juramentos, Cristo aborda sobre o 3º mandamento: não tomarás o nome de teu Deus em vão, e o 9º mandamento: não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Então Jesus entra no texto e ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurem. Veja, em primeiro lugar, o que Cristo diz: ouvistes o que foi dito aos antigos. Algumas pessoas acham que, com relação a esse texto, ele está falando da lei de Moisés, e não é disso que Cristo está falando. O que foi dito aos antigos, ele está apontando para esses ensinos dos rabinos, que estavam ensinando aos pais, e esse ensino perdurava, esse ensino continuava. Então eles não tinham apenas a lei, eles tinham os seus escritos. Os judeus têm o Talmud, eles têm a Midrash, eles têm uma série de escritos interpretando a lei, e aqueles homens então ensinando ao povo como se fossem os arautos de Deus para aquela nação, traziam um ensino errado, de modo que Jesus adverte os fariseus dizendo: vocês percorrem o mundo inteiro a fim de fazer um prosélito, a fim de tornar um gentio um judeu. Contudo, quando vocês fazem isso, vocês o tornam 2 vezes filho do inferno, porque fazendo isso vocês não estão fazendo o bem para ele, mas o mal. Então, o que Cristo nos mostra aqui não é algo contrário à lei, de modo que algumas pessoas dizem que Cristo é contra fazer juramento, que Cristo dizem e nos ensina nesse texto bíblico que não podemos jurar de maneira alguma, jurar é pecado. Isso não é verdade. Se Cristo estivesse ensinando isso, ele estaria indo contra alguns textos do Antigo Testamento, que diz, no Levítico capítulo 19, verso 12, ele diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Deuteronômio 6,13, ele diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então é dito na lei de Moisés, de que pelo nome do Senhor jurarás, contudo não jurem em falso.
Os judeus estavam familiarizados com essas passagens, e eles sabem do que Jesus está falando então. Então o que Cristo naquele momento faz é corrigir o ensino distorcido dos judeus e passa a ensinar o ensino correto das Escrituras. Ele mostra o espírito da lei, ele mostra o propósito da lei, sendo contrário então às inclinações pecaminosas do homem para a mentira. A tendência do povo era de mentir uns aos outros, de modo que os homens não podiam confiar nas palavras uns dos outros. E então Moisés restringe os juramentos quanto a questões sérias, quanto a questões importantes, porque o povo estava inclinado a jurar por aquilo que era trivial. Ao menor pretexto, eles juravam pelo nome de Deus, colocavam o nome de Deus em um juramento por qualquer coisa. E o que é ensinado é que jurar e colocar o nome de Deus em algo era algo solene, sério, não deveria ser feito levianamente. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, versos 16 a 22, ele diz: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, e aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. O que Cristo afirma então nesse momento é dizer que jurar pelo ouro do santuário era tão importante quanto jurar pelo santuário. Um juramento é um juramento, não existe um juramento menor do que outro. Porque qual que era o ensino dos fariseus? É que existiam juramentos que podiam ser quebrados e juramentos que não podiam ser quebrados. De fato, na lei de Moisés existiam juramentos que podiam ser quebrados. Que juramentos eram esses? Os juramentos de pessoas que não eram independentes, elas eram dependentes de alguém. Então, se uma esposa fizesse um juramento sem que o seu marido soubesse, e o seu marido, sabendo do juramento, discordasse desse juramento, ela estava desobrigada de realizar. Assim como uma filha que não era casada, se ela fizesse um juramento sem que o seu pai soubesse, e sabendo o seu pai ele discordasse, ela estava desobrigada daquele juramento. Contudo, se o marido ou o pai se calassem, então ela ficaria obrigada de cumprir aquele juramento, e depois ela não poderia mais quebrá-lo. Era a única maneira, única forma de se quebrar um juramento. O que os escribas e fariseus estavam dizendo é que você pode quebrar, desde que depende pelo que você jurou. Então, se você jurar pelos céus, veja, não jure por Deus, porque se você jurar por Deus, você está obrigado a cumprir. Então jure por coisas que estão relacionadas, pela sua própria cabeça, jure por Jerusalém, pela cidade, ou jure pelos céus, porque se você jurar dessa maneira, então não há problema. O que Cristo vem dizer então, é de que não se deve jurar nem pelos céus, nem pela sua própria cabeça, nem pela terra, nem pela cidade de Jerusalém, porque você, jurando, deve cumprir o seu juramento. Fazendo o voto, você deve cumprir o seu voto. Então Cristo ele não traz nada novo, algo que os fariseus deveriam saber, mas eles estavam burlando a lei. Cristo traz novamente. Eclesiastes capítulo 5, versos 4 em diante, ele diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar,
E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Cristo afirma: você não pode quebrar nenhum juramento, independentemente pelo que você está jurando, porque quando você jura pelos céus, você jura pelo trono de Deus. Quando você jura pela terra, a terra é estrado dos seus pés. Pela cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, do Messias. Pela sua cabeça, você não pode tornar um fio de cabelo branco. Você não é dono de si. Você é de Deus. Sendo criatura de Deus, você está envolvendo Deus nisso. E você está obrigado a cumprir o seu juramento. Então, qual que é o espírito do ensinamento de Jesus? Ele proíbe o juramento. Ele diz: olha, se você fizer um voto, ele não está dizendo que fazendo o voto você não deve, que você pode descumpri-lo. Se você fizer, você deve cumpri-lo. O que ele está dizendo é: se você vai descumprir, sendo você um transgressor, sendo você alguém que quer quebrar, o seu coração não está nisso, não faça, não minta, não diga uma coisa e faça outra. Quando eu era mais novo, eu achava que tinha que falar sim, sim, não, não. Eu falei assim: seja o vosso sim, sim e não, não. Então, ia responder sim, sim. Mas o que Cristo está dizendo, e Tiago repete isso, ele está dizendo: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O sim seu não pode virar não depois, e o seu não depois não pode virar sim. O mineiro faz muito isso. Você vai lá? Não, vou, né? Mas não é que ele está invertendo, né? O sim, não. Mas o que nós não podemos fazer é mudar com a nossa palavra. O que Cristo está dizendo é o seguinte: você não precisa jurar para que as pessoas acreditem em você como crente. E ele se dirige aos seus discípulos. Ele está dizendo: você não tem que ficar levantando um juramento solene perante o Senhor pelas coisas. Quando você disser que a sua vida seja tão íntegra que as pessoas, ao olharem para você, não questionem. Meu querido, se quando você diz, as pessoas respondem assim: é sério? Não acredito. Não, você jura? Querido, você está mal na fita. Você está ruim de palavra. As pessoas não acreditam muito no que você diz. Então, quando dissermos algo, eu me lembro quando eu estava chegando em São Paulo, eu fui de Juiz de Fora para São Paulo, com 22 anos para trabalhar em uma empresa. E aí, chegando lá, eu me lembro que um jovem que estava entrando na empresa junto comigo, aí ele questionou alguma coisa a mim, e aí ele perguntou isso, ele falando assim: mas você jura, né, que eu falei algo? E aí ele não estava acreditando. Ele falou: não. Aí eu respondi para ele, eu falei: não, eu não minto. Eu não preciso jurar, eu não minto. O que eu estou dizendo para você é isso. E aí ele olhou para mim como se eu fosse um ET. Ele falou: como é que é? Eu falei: não, eu não minto. Ele falou: como assim você não mente? Eu disse: não, porque a palavra de Deus diz que não se deve mentir. Então eu não minto. E Cristo traz para nós de que nós não devemos ter como prática juramentos. Não é que ele diga: eu proíbo que vocês jurem, mas ele diz: evitem jurar, que vocês que a palavra de vocês seja sempre uma só palavra, não mude. E essa é uma recomendação para os diáconos da igreja, que sejam homens de uma só palavra. Jesus então, que no verso 17 diz que não veio para abolir a lei se mantém.
Contudo, quando então que eu posso jurar? Quando então que eu devo jurar ou fazer votos? Vemos Cristo sob juramento quando ele faz um depoimento perante o sumo sacerdote. Mateus capítulo 26, perante o sumo sacerdote, o sumo sacerdote lá no verso 63, ele coloca Cristo debaixo de um juramento. Perante o Senhor, então, me diga, você é o Cristo? E a resposta de Cristo não é assim, não juro, não me coloco debaixo dessa... Não, Cristo diz, tu o dizes. Lá nos Estados Unidos, quando as pessoas chegam perante o tribunal, normalmente elas, eu não sei se hoje ainda é assim, mas eu sei que era assim, colocava a mão sobre a Bíblia e jurava solenemente dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Acho que no Brasil já foi assim também, não sei. Mas havia esse juramento lá, um país de origem cristã, com uma grande influência dos puritanos, que foram autores da nossa confissão de fé, que também fala sobre juramentos. Então, ali eles se colocavam perante um juramento solene, perante o Senhor, para não mentir, para dizer a verdade, sob a pena de serem punidos por Deus, se não dissessem a verdade. Paulo constantemente dizia que estava perante o Senhor, ele diz, o Senhor sabe que eu não minto. Romanos capítulo 1, verso 9, ele toma Deus por testemunha. O autor aos Hebreus também faz a mesma coisa, Hebreus capítulo 6, verso 17. A questão não é o jurar em si, se de fato isso é feito reverentemente, quem o faz reconhece que Deus é o Senhor soberano, a quem ele presta honra. Isso deve ser feito em algumas situações apropriadas. Onde nós fazemos um voto solene? No casamento, perante Deus. E de fato, nós perante o pastor, votamos, fazemos os nossos votos de que permaneceremos unidos até a morte. Isso é um voto feito perante Deus, e por isso Cristo linka com a questão do divórcio, por isso que está na sequência do divórcio, porque se trata de um voto perante o Senhor. Então nós sim temos esse pacto entre um homem e entre uma mulher, diante da presença de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 22, versos 1 e 2, diz o seguinte: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento como sobre o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Então, quando a autoridade legal nos Estados Unidos chamava testemunhas a jurarem, eles não estavam colocando crentes para pecar. Isso era algo que podia ser feito. Normalmente algumas profissões, se não todas, fazem juramentos quando se formam. Na medicina, os médicos têm que jurar que vão prestar o auxílio necessário, se estiver ao alcance deles, eles jamais vão ocultar o socorro. De modo que, se tiver num avião alguém passando mal, quem é médico não fica calado não, ele vai lá. Onde ele estiver, se alguém precisar de ajuda, estando ele de férias, de folga, ele se dispõe para não quebrar um juramento que ele fez. Fazemos um voto perante Deus quando decidimos jejuar.
Quando decidimos jejuar perante o Senhor, e nós colocamos então que queremos jejuar por um período de tempo, nós fazemos um voto perante Deus. E não é sábio quebrar um voto para com Deus. Você é obrigado a fazer? Não. Mas se você faz, cumpra-o. De fato, é algo maravilhoso para o crente, a prática do jejum. Seja alguém que jejue, não para fazer barganha com Deus Todo-Poderoso, mas para ter mais intimidade com o Senhor, em arrependimento, na leitura da palavra, confessando o seu pecado e buscando a face de Deus. Podemos não envolver o nome de Deus, mas levamos o nome de Deus como cristãos. O terceiro mandamento não se trata apenas de proferir o nome de Deus. O texto bíblico no Antigo Testamento afirma quando o povo de Israel abandona o Senhor e é exilado para a Babilônia, eles profanam o nome do Senhor, porque o nome do Senhor estava colado neles. Eles eram o povo de Deus, mas eles abandonaram a sua terra. Eles foram rendidos por outros povos que adoravam outros deuses. O nome de Deus era envergonhado. Quando nós não agimos em conformidade à altura da vocação a que somos chamados, nós profanamos o nome de Deus, nós tomamos o nome de Deus em vão. Então, quando fazemos contratos como cristãos e nós quebramos os nossos contratos, quando temos contas a pagar e nós não pagamos para com nossas obrigações, nós tomamos o nome de Deus em vão. Quando nós falamos algo, mas a nossa palavra não vale, as pessoas não dão crédito à nossa palavra, nós tomamos o nome de Deus em vão. Nós devemos cumprir com os nossos compromissos, todos eles. Todos eles. Quando fazemos a nossa profissão de fé e o batismo, nós fazemos um voto perante a igreja, nós confessamos publicamente o nome de Jesus e dizemos então que estamos submissos à nossa autoridade, que nós sustentaremos a igreja com os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nós seremos apoiadores do trabalho. Nós fazemos um voto que deve ser cumprido. Os oficiais, quando eleitos, ao passarem antes pelo conselho, ao serem examinados, eles afirmam perante o conselho subscreverem aos nossos símbolos de fé e posteriormente descumprir para com isso é uma quebra de voto em nossa igreja. Quando Cristo diz então, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, a questão é, você não precisa ficar jurando. Honre a Deus, não jure, honre a Deus. As pessoas inventam de todas as maneiras uma forma de desobedecer aos ensinos de Jesus, a ter que se escusar em mentiras, elas querem atacar a verdade, elas dizem, não, veja bem, eu nunca prometi, eu falei que ia fazer, mas eu nunca prometi que ia fazer. Se você não colocar a palavrinha eu prometo, então você pode mentir? Não, meus irmãos, de maneira nenhuma. Não, quando eu prometi, eu estava com o dedo cruzado. Com o dedo cruzado você pode pecar à vontade. É isso? Querido, querida, eu te traí, mas eu estava com o dedo cruzado. As pessoas inventam todo tipo de formas, relativizando com a ética situacional, para se envolverem em mentiras, para não cumprirem para com suas obrigações. Há pessoas que utilizam as palavras, eu juro diante de Deus, eu juro pelo túmulo da minha mãe, ou quando a mãe é viva, eu juro pela minha mãe mortinha. Não
não jure. Que a sua palavra seja a verdade, somente a verdade. Zacarias capítulo 8, verso 16 e 17. Eis o que devem fazer: falem somente a verdade uns aos outros, e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo, e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Certa feita, um jovem foi a um homem sábio, a fim de pedir conselhos, e esse homem sábio disse que só queria saber uma coisa. Então ele propõe uma situação àquele jovem. Ele diz: imagine que você nunca seria pego e ninguém seria machucado, ninguém perderia nada. Se essas circunstâncias fossem garantidas, você mentiria por $10.000? O jovem pensou um pouco e respondeu: sim, por $10.000, se ninguém saberia e ninguém seria machucado, eu mentiria. O sábio balançou a cabeça e disse: tem outra pergunta. Você mentiria por 10 centavos? O jovem furioso questiona: que tipo de pessoa você acha que eu sou? O sábio respondeu: eu já sei que tipo de pessoa você é, estou apenas tentando estabelecer seu preço. A verdade, queridos, a qualquer preço, custe o que custar. Somos chamados a deixar a mentira e cada um falar a verdade. Somos chamados a ter um caráter santo. Nosso testemunho tem que gritar, de modo que não precisemos jurar, tampouco falar 2 vezes, tampouco ter que ficar jurando, dizendo que o que estamos de fato afirmando é verdade. Quando precisamos confirmar, mostramos que não somos confiáveis. Como que as pessoas veem você? Como que você é no seu trabalho? Você cumpre com as suas obrigações? Você cumpre com os seus compromissos? Você é visto como alguém que de fato tem um caráter ilibado? Você tem um nome sujo? Cumprimos aquilo que falamos a Deus? Você mente no louvor? Muitas vezes no louvor falamos mentiras. Quando dizemos que somos corpo, que vamos andar juntos e que sem qualquer falsidade, muitas vezes estamos falando mentiras a Deus. Com relação ao que as pessoas dizem a nós, nós quebramos o ciclo de mentiras, ou nós damos ênfase, aumentamos, passamos para frente? Quando alguém vem falar algo com você, querido, você tem que ser o primeiro a bloquear isso. Se você ouve pessoas falando mal de outras, se isso é comum ao seu redor, isso quer dizer algo. Você é alguém que não para isso. Assim como se as pessoas falam piadas pornográficas perto de você, elas não têm qualquer pudor ao falar isso perto de você, significa que elas acham que você gosta, que está tudo bem para você. Quando você diz não fale isso perto de mim, ou quando num grupo de WhatsApp acontece algo, você logo sai do grupo. Na murmuração, na calúnia, quando há fofoca, nós devemos ser instrumentos de Deus para parar isso, para acabar com isso, seja contra a liderança, seja contra meu irmão. Se alguém traz algo para nós, isso vai ajudar? Sou eu que tenho que saber disso? É verdade isso que está sendo dito? Então seja o primeiro a acabar com isso, a dizer, vamos lá falar com a pessoa. E as coisas então começam
a andar de acordo com a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, queridos, que Deus nos abençoe.